Cheguei, bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. E hoje no nosso quadro Vida e Aviação Entrevista temos o William Santana. Fala pessoal do canal Vida e Aviação, tudo bem com vocês? William Santana falando aqui, um prazer estar falando com vocês. William Santana, além de controlador de tráfego aéreo, também é diretor do SNTPV, Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Proteção ao Voo. Seja muito bem-vindo, William, obrigada por estar aqui, obrigada por dedicar seu tempo para a gente, é um prazer enorme recebê-lo. Obrigado, Dani, pelo espaço para falar com sua audiência. Eu espero que a gente consiga trazer bastante informação aqui acerca do sindicato e da categoria. William, vamos começar assim. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Para que exatamente existe o sindicato? Qual a função do sindicato? Porque muita gente, às vezes, deixa de sindicalizar por desconhecer o que o sindicato faz, qual a relevância que tem o sindicato para a vida da pessoa. A pessoa não sabe o quanto o sindicato é importante na vida da pessoa. Perfeito, Dani. O sindicato, a gente poderia elencar várias importâncias, né, vários assuntos em que o sindicato é primordial na vida do trabalhador, mas, resumidamente, a principal característica e a principal função do sindicato é defender os interesses da categoria a qual ele representa. E isso a gente entra em acordos coletivos, convenções coletivas, toda essa negociação que tem que ser via sindicato, né? Dependendo do tamanho da empresa, você precisa de um sindicato para fazer essas negociações. Vocês sabiam disso? E mais, quem que vai dizer para o sindicato o que a categoria precisa? Hein, William? O sindicato, ele nada mais é do que uma associação com alguns deveres e responsabilidades diferenciados. E como tal, como uma associação quem dá a vida ao sindicato são os seus associados. A diretoria, ela traz as diretrizes, é também muito importante, obviamente, mas o sindicato ele não sobrevive sem os associados. Então, quem leva o que precisa são os próprios associados, né? Se os próprios associados não chegarem até o sindicato e não mostrarem as suas necessidades, o sindicato não tem como fazer essas negociações, se desconhece. Fato, né? Para que o sindicato tenha a cara da categoria, é necessário que os associados participem o quanto mais possível. Isso é muito importante para o sindicato, para que os diretores saibam quais são as necessidades específicas dos associados. Nas questões de negociação, por exemplo, negociação de acordo coletivo, é importantíssimo que a categoria participe na confecção da pauta a ser levada à empresa. Tragam ideias para cláusulas, tragam suas necessidades, para que o sindicato possa melhor atender a categoria. A melhor forma é que os associados participem da forma mais presente possível. Muito legal isso, porque, gente, às vezes a gente fica assim, pô, o sindicato não faz nada por mim, mas o sindicato sabe as suas necessidades. Por exemplo, a gente teve a Sibeli que teve aqui, que é a base Campinas, o Will é da base Guarulhos, mas certamente tem algumas áreas que não tem um diretor sindical, de repente. Se ninguém trouxer as necessidades, o sindicato não tem como saber, né? E outra coisa muito importante também é o pessoal se sindicalizar, de fato, pagar mensalidade, né, Will? Com certeza, Dani. Se a gente falar especificamente da empresa Nave Brasil, que é a maior empresa de navegação aérea, quando nós levamos em consideração a parte civil da proteção ao voo, nós somos 8 diretores, funcionários também no SNTPV, funcionários também da Nave Brasil, e nós temos mais de 40 unidades da Nave Brasil espalhadas pelo Brasil, ou seja, nós não temos um diretor ou um representante em cada localidade. Por isso a importância de que os nossos colegas se associem e que, mesmo os que não podem se associar por alguma razão, que eles participem, né, o mais próximo possível ao sindicato, para que a gente tenha conhecimento das necessidades dos colegas de todo o Brasil. William, você falou da Nave Brasil, que ela é uma das... Eu achei que fosse só a Nave Brasil, então tem mais empresas que estão hoje gerindo o controle de tráfego aéreo, a parte de meteorologia e tal dos aeródromos por aí? Sim, Dani. Hoje, se a gente falar especificamente de controle de tráfego aéreo, controladores de voo, os civis representam aproximadamente 20% dos controladores de voo no Brasil. 80%, a grande maioria, são controladores de voo militares. E quando a gente fala só dos civis, nós temos a Nave Brasil, que é a maior empresa no ramo, mas temos também outras empresas menores, principalmente aeroportos de interiores,
que também prestam o serviço de navegação aérea e possuem pessoal civil que também são representados pelo SNTPV, Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo. Que bacana. E outra coisa, a gente fala muito, né, que tem que pagar mensalidade e tal, mas para onde vai o dinheiro? Para que serve esse dinheiro das mensalidades que a gente paga ao sindicato? Boa pergunta, Dani. O que a gente faz com o seu dinheiro, né? Essa pergunta é essencial e tem que ser respondida. Primeiro, como eu já disse anteriormente, é muito importante a associação, mas não só isso, a participação de todos, né? O dinheiro é importantíssimo, a gente sabe, a gente precisa de dinheiro para tudo, mas a participação da categoria também ativamente, ela é muito importante. E quando a gente vai falar sobre o dinheiro especificamente, a gente precisa do dinheiro da associação para manter o sindicato em todas as suas necessidades, seja pagar o aluguel na sede, adquirir uma sede para os sindicatos maiores que têm essa condição, pagar o auxílio de advogados, que é algo fundamental no sindicato, né? Nós temos que ter esse auxílio jurídico diariamente, devido a N questões, entre outras coisas, como viagens. Em junho, a boa parte da diretoria foi a Brasília para defender os interesses da categoria da proteção ao voo. Nós vamos entrar ainda nesse assunto durante a entrevista, mas tudo isso requer dinheiro e muitas vezes são grandes quantias. Se a gente for além, numa necessidade mais extrema, por exemplo, numa greve, é possível que nós necessitemos pagar uma multa à justiça, coisas desse tipo. Vamos precisar de outdoors para levar à população os nossos interesses, as razões pelas quais estaríamos, né, no caso, entrando em greve. Precisamos de panfletagem, tudo isso custa dinheiro. Isso são só alguns exemplos que eu estou lembrando agora, mas existem outras N necessidades. Tudo isso é custeado pela mensalidade dos associados. Em resumo, para fazer um bom acordo coletivo, o sindicato precisa de dinheiro, porque ele tem que mostrar que ele tem poder para fazer uma greve, por exemplo, caso seja necessário, e tem condições de bancar isso. Porque se o sindicato não tiver condições de bancar, ninguém vai levar a sério, né? Começa por aí. Então, essa associação, esse pagamento, essa mensalidade, ela acaba sendo primordial para o sindicato conseguir, de fato, brigar por um acordo melhor. E você falou que vocês foram a Brasília. O que foi? O que vocês foram tratar lá? Isso mesmo, em junho nós estivemos em Brasília, fomos levar ao conhecimento das autoridades questões relacionadas à discussão que está acontecendo agora do nosso acordo coletivo para os funcionários da Nave Brasil. E em Brasília a gente percebeu que a nossa categoria ela é desconhecida. Isso é um dos males que nós do sindicato estamos tentando atacar, trazer o conhecimento tanto das autoridades quanto da sociedade, e isso que a gente está fazendo aqui hoje, Dani, é de grande ajuda, exatamente para trazer ao conhecimento, né, de todos a importância da nossa categoria e como nós estamos num momento ruim em questão de valorização, como estamos sendo desvalorizados, né, pelo governo, pela empresa. Então quer dizer que vocês foram até Brasília e descobriram que o pessoal não sabia o que eram vocês. Basicamente foi isso. Não, e assim, até a gente também, porque assim, controlador de voo, controlador de tráfego aéreo, né, que é o nome correto, a gente chama de controlador de voo, a gente sabe que existe, né, a gente fala com vocês, em inúmeras situações aparece lá, felizmente, um acidente, alguma coisa assim, e o pessoal coloca, né, controlador de voo, e o piloto e não sei o que, então as pessoas sabem que existe. Mas as outras profissões ligadas eu também não sabia, quer dizer, até sabia que existia, mas nunca parei para pensar que fazia, né, como fazia parte do sistema. Que nem o pessoal que cuida da manutenção de equipamentos, o pessoal da meteorologia e tal. Eu até achava que todos eram militares, eu não sabia que tinha civis trabalhando também nessas áreas. Então, assim, realmente fica difícil para vocês procurarem um reconhecimento se ninguém nem sabe quem são vocês. É muito doido isso, né? Exatamente. Muita gente, quando a gente fala de controlador de tráfego aéreo, pelo menos já ouviu falar, sabe mais ou menos do que se trata, embora não conheça a fundo a profissão. Mas não, o controle de tráfego aéreo ele não se resume apenas aos controladores. E temos várias outras atividades, a Cibele, quando esteve aqui, detalhou mais sobre elas, atividades tão importantes quanto o controlador de tráfego aéreo.
e que todo mundo desconhece. Então, esse é um dos desafios do sindicato, trazer ao conhecimento toda a categoria da proteção ao voo e, após o conhecimento, ir em busca do reconhecimento. Ninguém vai valorizar alguém, uma categoria que não conhece. Exatamente. E que é extremamente importante, gente. Se eles pararem, se eles fizerem uma greve, ninguém decola, ninguém pousa, entendeu? Então a gente depende deles. A gente depende do meteorologista, a gente depende de ter um TAF. TAF é o METAR, são boletins, né, meteorológicos, para quem não conhece, que a gente usa tanto para planejar nosso voo, como para planejar quanto combustível a gente vai colocar, se a gente vai poder decolar naquele determinado horário, se aquele aeroporto que a gente vai pousar vai estar funcionando, vai estar operando dentro dos mínimos meteorológicos necessários. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento e a gente não consegue fazer sem eles. Então, nós somos, eu brinquei com a Sibeli, né? É dois lados da mesma moeda, a gente precisa, um precisa do outro, um sem o outro acaba não funcionando, dá ruim ali, né? E é interessante que realmente não é uma profissão que todo mundo conheça, né? As pessoas não têm nem ideia da importância de vocês. E aí, por isso, talvez nessas horas de chegar num acordo coletivo, né? Venham propostas assim, digamos, não sei que palavras dá para isso. Dá uma ajuda aí. Se a gente for procurar adjetivos para essa proposta que a gente recebeu da empresa limitada pelo governo de 3%, seu vídeo vai ser desmonetizado. Então acho melhor a gente simplesmente tratar como indecente, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso. Antes, eu te deixo uma sugestão de trazer outros profissionais de outras atividades para o canal. Com certeza vai agregar bastante para o seu canal, para os telespectadores e a audiência, né? Conhecer o meteorologista, conhecer o que faz um AIS, que é também, né, tanto quanto o meteorologista, o AIS, no planejamento, né, do voo, importantíssimo, as informações aeronáuticas, um operador da estação aeronáutica. Eu conheço colegas que trabalharam em Itaituba na época do garimpo, que vão ter histórias que vocês vão gostar muito de escutar. Eu me lembro de Itaituba. Você está entregando a sua idade, Dani. Você tá entregando a sua idade. Então, eu acho que esse tipo de movimento é algo que a gente tem que fazer para fortalecer, né, a categoria da proteção ao voo, com certeza. Nossa, vai ser um prazer para a gente trazer. Para mim, quanto mais pessoas, melhor. Né? A gente está aqui para ajudar vocês também e trazer para as pessoas quem são vocês, porque realmente isso é muito importante. Né? Meu marido é controlador de tráfego aéreo, então eu também estou passando o que vocês estão passando indiretamente, né? Então, quanto mais a gente puder trazer essas pessoas para mostrarem o que está acontecendo, melhor ainda. Eu acho que é perfeito. E além do reajuste salarial, tem outros benefícios aí que estão defasados, que não tá legal, né? Conta aí pra gente, Will. Vamos entrar então nesse assunto tão importante. Eu acho que antes da gente falar simplesmente da questão financeira da coisa, porque muita gente vai achar que a gente está simplesmente... É só dinheiro, né? Que é só dinheiro, e com certeza não é. Eu vou começar a explicar para vocês. Nós temos N problemas, muitos problemas relacionados, né, à nossa categoria, e problemas históricos. Primeiro, de conhecimento, quando, né, como já foi falado, a sociedade desconhece. Eu tenho um exemplo recente, que foi a entrega da reforma da Torre de Guarulhos, modernização da Torre de Guarulhos, onde apenas civis trabalham nessa torre, e para tirar a foto que foi para a imprensa, nós só tivemos comandantes militares, tanto da ativa quanto da reserva, na foto. Que sacanagem, né? O que tem a ver? Eles nem trabalham lá, por que eles que apareceram? Exatamente, Dani. Isso é uma demonstração da desvalorização que a gente sofre. Temos colegas lá de mais de 60 anos, excelentes profissionais de todas as atividades. Por que não foram chamados a participar de um momento tão importante, uma imagem que vai para a imprensa e que traria, né, uma sensação de valorização para todos nós? Imagina como eles ficariam felizes, né, de poder participar dessa imagem, ter seu trabalho reconhecido. Mas não, quem foi para a foto foram pessoas que provavelmente nem conheciam, ainda estiveram pela primeira vez na Torre Guarulhos, mas eles saíram e dão uma impressão para a sociedade de que o tráfego aéreo é todo militarizado, quando não é. Somos nós, civis, 24 horas por dia que estamos em Guarulhos e em todo o Brasil trabalhando para a segurança do tráfego aéreo.
É sacanagem mesmo, né? Tipo, dá a impressão que realmente tinham a intenção de passar uma imagem que não é real. Estranho isso, né? Muito esquisito mesmo. Né? Eu ia ficar bem chateado se fosse comigo, com certeza. Esse tipo de situação é histórica. O desconhecimento da categoria facilita com que o sistema nos mantenha desvalorizados. E isso é um dos principais pilares que a gente vai brigar. Conhecimento e reconhecimento da categoria. O sindicato não vai descansar enquanto a gente não tiver esse conhecimento e reconhecimento por parte da sociedade, por parte do sistema, por parte das autoridades. Isso com certeza é uma missão que tem que nortear, né, toda a atitude do sindicato. Então, entrando agora para a parte da valorização, Dani, como você já tinha colocado, pelo menos 5 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos um plano de saúde que ele era num formato de autogestão por parte da empresa. Isso nos facilitava bastante. Era um benefício que era um salário indireto, né? Nós tínhamos pouca participação no nosso plano de saúde e isso nos dava uma tranquilidade, tanto para nós profissionais quanto para nossa família, né? Nós tínhamos nossos dependentes, a gente podia inclusive ter os pais no plano de saúde, tudo isso valorizava o profissional. Cerca de 5 anos atrás, por algumas decisões, por algumas tomadas de decisão políticas e, consequentemente, da empresa, já que a Nave Brasil é uma estatal, na época, 5 anos atrás, a gente era da Infraero, a Cibele já falou um pouco sobre isso no vídeo dela. Essas decisões fizeram com que a gente perdesse esse plano de saúde de autogestão por parte da empresa, sendo então o modelo anterior do plano de saúde substituído pelo modelo atual que a gente tem, que é um modelo coletivo, empresarial coletivo, onde a nossa participação é enorme. Em alguns casos, tem colegas que pagam mais de 50% do salário apenas para plano de saúde, né, seu e dos seus dependentes. E o que isso tem ocasionado é que muitos de nós não têm conseguido honrar, manter o pagamento dos planos de saúde. E aí a gente é obrigado a escolher dependentes. A gente começa pelos pais, a retirar os pais, e depois chega casos de colegas tendo que retirar os filhos do plano de saúde. Imagina, Dani, um controlador de voo, um AIS, controlando avião e pensando no mês que vem qual filho que vai sair do plano de saúde. Temos também muitos colegas precisando tirar filhos do ensino particular. Não, e realmente, porque olha só, como é que você vai trabalhar? Tipo assim, ninguém trabalha porque só por amor, né? Tipo, eu sou piloto, eu adoro o que eu faço, mas, cara, tem dia que eu tô cansada pra caramba e se eu pudesse não ir trabalhar, não ia. Mas não, a gente tem que trabalhar porque a gente tem conta pra pagar, a gente tem tudo pra administrar, né? Ninguém trabalha só por amor, né? Isso é fato. A gente trabalha no que a gente ama, o que faz com que a nossa vida seja muito mais fácil do que aquelas pessoas que trabalham no que não gostam. Mas é um trabalho, você precisa ser remunerado. E como é que você vai ficar controlando um avião ou fazendo qualquer outra coisa, pensando que seu filho agora está doente, que você não tem mais condições de pagar o plano de saúde dele, como ele vai ser atendido, por quem vai ser atendido, como é que vai ser, né? Ou você está desesperado lá, porque você está tentando agendar uma consulta lá no SUS, só tendo aqui para 3, 4 meses. Bom, o plano de saúde já está assim, né? Tem plano de saúde que, pelo amor de Deus, já é difícil. Mas você acaba tendo mais opções e consegue uma certa agilidade. Aí seu filho já está doente, aí você acaba, já que você não está pagando plano de saúde, tendo que pagar um médico particular para resolver o problema, o que te piora a situação financeira e vai virando aquela bola de neve, né? Então, se vocês viam no padrão que vocês tinham uma condição melhor, que vocês tinham esse dinheiro do plano de saúde que pesa tanto hoje no orçamento de vocês, era um dinheiro que vinha da Infraero, né, que é a Infraero que geria, e hoje vocês estão gerindo. Então é como se vocês tivessem perdido quase 50% do salário de dia para noite. Pois é isso mesmo. Então, o questionamento não é somente em relação ao salário, porque nós sabemos que, por exemplo, eu trabalho em Guarulhos, é o aeroporto mais movimentado do Brasil, um dos mais movimentados da América Latina. Eu tenho 12 anos na navegação aérea e o meu salário gira em torno de R$5.000. Então eu sei que tem muito brasileiro se sustentando com muito menos do que isso. Não é essa a questão, não é o valor em si, mas sim quantos brasileiros têm a responsabilidade que eu tenho sobre os ombros de todos os meses estar lidando diretamente com a segurança da vida de milhões de pessoas. Dani, só um Boeing, só um Airbus 320 que você voa custa 100 milhões de dólares.
O Airbus 380, que pousa com a gente em Guarulhos, custa 450 milhões de dólares. Isso são bilhões. Em uma hora eu controlo mais de bilhões de dólares de empresas, de bens de empresas. Então, será que é justo, com toda essa responsabilidade que a categoria tem, o salário que está sendo pago, a desvalorização? Nos últimos anos, aproximadamente de 7 anos para cá, a gente perdeu mais de 30% só para a inflação, em acordos coletivos que não restabeleceram, né, o mínimo da inflação para a gente. Cerca de 30%, só nos últimos 7 anos, mais ou menos. Somado ao benefício do auxílio saúde que eu te falei, do plano de saúde que a gente perdeu, somado a férias, auxílio de férias que a gente perdeu, adicional de férias, adicional noturno, adicional, entre outros, que a gente tem perdido. Então, isso é um cenário grave de desvalorização da categoria e a gente se preocupa com os impactos que isso pode ter no fator humano, né? Não, e outra coisa, a gente falou aqui só do valor do avião, mas tem um valor que é imensurável, que é o valor da vida humana. Um 380, hoje, uma 380 são cerca de 500 pessoas a bordo, né? Uma média aí dos A319, 20, 21, ali vai estar quase 200 pessoas a bordo. Caramba, né? O 737 também, ali quase 200, em torno de 200 pessoas. Gente, olha a quantidade de gente que passa pelas mãos deles. Olha a responsabilidade que eles têm que ter, né? Então, será que está justo esse salário? Né? A qualificação que eles têm que ter, o treinamento que eles têm que ter, a disciplina que eles têm que ter. Será que 5 mil reais está justo? É isso mesmo. Quando a gente trata dos bens materiais, é mais fácil de mensurar. Mas quando a gente leva para a quantidade de vidas que passam sobre nossa responsabilidade, Guarulhos, por exemplo, atualmente está com um movimento entre 800 e 850 voos por dia. Se você multiplicar aí por 100, 150 ou mais passageiros, você vai ver que mensalmente a gente cuida de milhões de vidas de seres humanos. Esses números, eles não têm dinheiro, né? Não tem como a gente mensurar isso monetariamente. É imensurável, né? Não tem preço, como é comumente falado. Então, por tudo isso, é importante que a gente tenha cuidado e que a gente valorize a categoria da proteção ao voo. São profissionais importantíssimos e que estão há muitos anos desvalorizados, hoje se encontram totalmente desmotivados por causa desse cenário. E outra coisa que a gente estava mencionando aí, faz muito tempo que não tem concurso, né? Tá com um quadro muito abaixo do que deveria ser, do quadro que é estipulado que deveria ser, e até agora ninguém se mexeu para mudar isso, né? Nós não temos previsão ainda de concurso. Segundo a empresa, existem outras etapas que têm que ser concluídas para que a gente chegue aos concursos, como, por exemplo, o PCCS, que nós não temos, ou que nós trouxemos da Infraero não corresponde às atividades que a gente executa. Era um PCCS pensado para os aeroportuários e não para nós da navegação aérea. Então, nem isso a gente tem ainda. A gente precisa do PCCS para depois ir para os concursos, para preencher essas vagas necessárias, para então melhorar as escalas, para que a gente tenha mais gente na escala e comece a atacar esse problema da fadiga, da necessidade operacional, para que os colegas não precisem regularmente fazer horas extras e se desgastarem cada vez mais. Então, soma-se tudo isso, todos esses problemas, a chance de um erro humano, quando você leva tudo isso em consideração, ela fica cada vez maior. Por isso que a gente tem a oportunidade de dar um basta nessa situação. A gente tem a oportunidade de valorizar os profissionais da categoria de todas as formas, não só financeiramente, mas melhorar as escalas, trazer reconhecimento. Dani, empresas internacionais, inclusive que emprestam o nome à Nave Brasil, por exemplo, a Nave Portugal, eles filmam rotineiramente as atividades dos seus colaboradores, divulgam em redes sociais. Isso é uma forma de valorização de você demonstrar a importância do seu profissional, o seu profissional, né, em atividade. Aqui não. A empresa pode nos filmar só para investigar, mas a gente não pode tirar uma foto para mostrar para o parente como que funciona o nosso trabalho, a gente não pode postar nada em redes sociais, nem a empresa faz isso. Então, são N maneiras que a empresa e o governo possuem de nos valorizar e que a gente precisa que sejam utilizados para a gente dar um basta nessa situação perigosa que eu estou expondo para vocês. Parece uma questão cultural, né? Quando questionados
quando a empresa é questionada sobre todas essas questões que a gente coloca, eles demonstram os números de eficácia e de segurança que tanto a empresa como o sistema tem, que são números elevadíssimos de segurança, mas são elevados mais uma vez, porque os profissionais, mesmo em situações deploráveis, se esforçam ao máximo, né? Não se deixam abater e fazem tudo o que é possível a eles para manter esses níveis altos. Mas até quando? Até quando a gente vai esperar? A gente vai esperar até acontecer alguma coisa mais grave para repensar? Dani, será que nesses índices que eles passam para a gente, eles estão considerando que a gente está há 12 anos sem concurso, que nosso salário está mais de 30% defasado pela inflação, que o nosso plano de saúde foi destruído, que a gente teve que tirar nossos pais nos momentos que eles mais precisam da nossa assistência, que é na velhice. A gente teve que tirá-los do plano de saúde, que a gente está tendo que tirar filho do plano de saúde, está tendo que tirar filho de um ensino de uma escola particular, que é tão importante, né, para a criação dos nossos filhos. Será que esses índices levam isso em consideração ou só levam o que interessa ser levado? Fica a pergunta. Soma-se a isso escalas desgastantes. Estamos há 12 anos sem ter concurso, logo o nosso efetivo está totalmente diminuído. Então, além das escalas desgastantes, muitos de nós fazem hora extra para que o sistema consiga rodar sem problemas. Tudo isso desgasta demais e aí entra dos principais problemas da aviação, não só da nossa categoria, como também da sua categoria dos aeronautas, que é a fadiga. A fadiga é uma grande preocupação, principalmente quando se trata do fator humano, e é um dos principais fatores quando você leva em consideração o erro humano. Então a gente tem que estar muito atento para a possibilidade de erros humanos. Profissional desmotivado, totalmente desvalorizado, cansado, até quando ele vai aguentar? Fato. Inclusive, antigamente o CRM, né, ele vinha para tentar eliminar o erro. Hoje a gente já chegou à conclusão que não é possível. Então a gente tem as ameaças, no caso, isso tudo que a gente está colocando aqui são ameaças aos sistemas, né? Você está mal remunerado, preocupado com o seu filho, que está sem plano de saúde, seus pais, ou não sei o quê, essa desvalorização, são todas as ameaças que a gente vai ter que gerir para que aquilo não chegue a se transformar num erro. Porque a hora que você está no erro, você já está numa parte muito complicada de gerenciar. Muitas vezes esse erro já não tem mais gerenciamento, ele vai direto já para uma situação que já virou uma situação indesejada, como um acidente, um incidente grave. Né? Às vezes, dependendo do erro, você ainda consegue percebê-lo e gerenciar de forma a sair dessa situação, mas muitas vezes não dá. E aí? Nas nossas atividades, o erro ele pode custar muito caro, diferente de outras atividades, onde para corrigir um erro você simplesmente reformata um documento e reenvia, assina novamente. Nas nossas atividades não, o erro ele pode vir a não ser corrigido a tempo. E é com esse intuito que a gente está aqui, de trazer essa conscientização tanto para a sociedade quanto para as autoridades, que essas ameaças elas existem e a gente está, né, tendo a chance de trabalhar sobre isso, de melhorar o sistema também na parte humana, e não só a parte de estrutura e todo o resto. Olhar um pouco com olhos, né, mais atenciosos também ao ser humano. Esse é o nosso intuito. O transporte aéreo é, sem dúvida, o modo de transporte mais seguro que a gente tem, quando comparado ao transporte rodoviário, marítimo. Sem dúvida, o transporte aéreo é o mais seguro. Mas ele é seguro porque os profissionais que estão envolvidos, sejam os aeronautas, sejam o pessoal da proteção ao voo e todas as outras categorias envolvidas, são extremamente competentes, extremamente capacitados para tal. Então, os índices que são demonstrados de segurança nesse transporte, eles se devem aos profissionais que executam com maestria, né, com excelência, as suas profissões todos os dias, 24 horas por dia. Natal a gente está trabalhando, Ano Novo a gente está trabalhando, se cair no dia da nossa escala a gente está trabalhando. Então, esse índice de segurança se deve aos profissionais. Então, os profissionais têm que ser valorizados por toda a sua importância, por toda a sua capacidade e pela excelência com que cumprem suas atividades. Bom, Will, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Gostaria de saber se tem alguma coisa mais que você queira colocar para a gente, alguma coisa mais que você queira dizer. Anny, tem muita coisa para a gente conversar, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro episódio. Por hoje, os assuntos que a gente tinha para conversar, eu acho que eles foram bem debatidos. Então, eu te agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui apresentando para a sociedade um pouquinho
dos nossos problemas e da importância da nossa categoria. Eu agradeço a sua audiência pela atenção. Pessoal, deixa o like aí, compartilha, isso vai ajudar bastante a gente a ganhar a visibilidade que a gente precisa, a atingir o conhecimento que a gente tem conversado aqui no episódio de hoje. Muito obrigado, valeu! Valeu, Will, muito obrigada pela sua participação, é um prazer enorme. Espero que venha mais vezes mesmo, que a gente traga mais gente. Eu acho muito importante isso, que vocês passem a ter esse conhecimento das pessoas e esse reconhecimento depois, né? Pessoal, foi um prazer. Esse foi o segundo vídeo que a gente está fazendo essa série de entrevistas no quadro Vida e Aviação Entrevista. Logo mais nós teremos mais entrevistas e a gente aguarda vocês. Até!